Esta é a programação online dos Adventistas do Sétimo Dia do Distrito da Cidade Livre. E hoje continuamos a classe bíblica Jesus, o Restaurador da Vida, com o estudo adicional Jesus e a Missão da Igreja. Eu sou o pastor Rafael Irle e seja muito bem-vindo. Eu sou o obreiro bíblico Marcelo Landim. E há uma promessa no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, verso 25, que diz: restaurarei o cansado e saciarei o enfraquecido. Que essa promessa possa se cumprir na sua vida e que de fato Jesus seja o restaurador da mesma. Quero orar por você. Querido Deus, vamos abrir a tua palavra mais uma vez e ao tratar desse assunto tão importante, queremos que o Senhor ilumine nossa mente. Este é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcelo, obrigado por ter topado junto comigo para a gente estudar a Bíblia juntos com temas tão importantes. E temos hoje, mais uma vez, o meu parceiro, dupla missionária, pastor Luiz Gonçalves. Amém. E ele tem um recadinho especial para você e para os nossos amigos. Vamos ouvir o recadinho do pastor Luiz Gonçalves? Olá, tudo bem? Chega mais perto para o tema de hoje. O tema de hoje é muito importante e é um tema diferente. Nós vamos falar sobre missão, sobre evangelismo. E isso realmente é muito importante. Mas antes de eu começar o tema, eu queria agradecer você, porque eu sei que você está fazendo esse curso desde o começo e eu quero dar os parabéns a você. Quero também agradecer aos instrutores bíblicos, aos irmãos, às irmãs que estão dirigindo esse estudo bíblico, formando comigo uma dupla missionária. Muito obrigado por isso. Deus te abençoe muito. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agora vamos falar de um assunto importante e pedimos sabedoria, a unção do Espírito Santo, a direção dos altos céus, para que nós possamos compreender a Tua santa vontade. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje eu quero chamar a sua atenção para uma história importante. Eu quero que você entenda um pouco sobre missão. Eu não sou adventista de berço. Eu nasci numa família bem religiosa do catolicismo, como a maioria dos brasileiros e dos sul-americanos e latino-americanos. E eu tinha uma participação bem ativa na Igreja Católica. Eu dava a aula de catecismo, ajudava na missa, ajudava nos eventos. Era uma pessoa bem envolvida. A minha família inteira sempre foi muito envolvida. A gente sempre foi muito sincero. E é importante dizer que Deus tem seus filhos sinceros em todos os lugares. Nas igrejas evangélicas, na Igreja Católica e em lugares até que a gente nem imagina, Deus tem lá seus filhos também. Um dia aconteceu um milagre na minha vida. E esse milagre fez com que eu tomasse uma decisão. Eu estava dentro da igreja 2 horas antes da missa e eu tinha um tempo livre, então resolvi pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Eu não sabia o que ler na Bíblia, então abri aleatoriamente e quando eu abri, caiu em Êxodo 20. Êxodo 20 é onde estão os 10 mandamentos. Aquilo me impactou tanto que eu tomei a decisão de estudar a Bíblia. E foi estudando a Bíblia que eu fui descobrindo os tesouros do reino de Deus. E aquilo me apaixonou tanto que eu decidi partilhar com os outros o Evangelho. E as primeiras pessoas com as quais eu partilhei o Evangelho foi a minha família e depois com outras pessoas. Sabe o que aconteceu com a minha família? Porque a princípio minha família não entendia, não aceitava, eram todos contra essa decisão que eu tomei. O que aconteceu com a minha família? Eu sou de uma família de 8 filhos, sendo 7 homens e uma mulher. Com papai e mamãe nós somos em 10. Aconteceu algo na minha família. Eu vou te contar isso no final do estudo de hoje. E você vai saber por que hoje eu sou um evangelista. Por que hoje eu decidi ser um missionário, um pregador do Evangelho. Eu que não tinha nenhuma perspectiva, achava que jamais falaria em público, achava que jamais eu seria capaz de dirigir uma aula, um sermão, uma mensagem. Hoje eu sou um pregador do Evangelho. Como isso aconteceu? Eu vou te contar ainda no estudo de hoje. Fique ligado. Faça o estudo aí com o seu professor, com a sua professora e já já eu volto com você.
Obrigado, pastor Luiz. Nossa, estamos curiosos para ver o final dessa história. O que será que Deus fez na sua vida e na vida da sua família? Espero que o senhor conte para a gente daqui a pouquinho. Mas enquanto isso, Marcelo, vamos então falar um pouquinho e estudar juntos esse tema, Jesus e a missão da igreja. Sabe, Marcelo, é muito triste uma vida sem propósito. E aí, uma pergunta para você pensar e para todos nós pensarmos. Qual será a razão da nossa vida? A resposta dessa pergunta é o que vai definir nosso futuro, é o que vai definir o que a gente faz e deixa de fazer. E Deus nos deixou, através de Jesus, uma missão clara. Em Mateus 28:19, ele diz, olha, vão e façam discípulos. Eu sei que parece ser uma missão difícil, porque nem todo mundo quer aceitar as mensagens de Jesus. Mas Jesus disse que o Consolador viria e que estaria conosco até o fim dos tempos. Tem uma história que aconteceu, Marcelo, que eu quero lhe contar, com Jesus e os seus discípulos. Eles tinham passado uma noite inteira tentando pescar. Os discípulos, os seguidores de Jesus naquele tempo, eram pescadores. E a pesca não deu certo. Não foi um sucesso aquela noite. E logo de manhã eles encontraram com Jesus na praia e Jesus disse, olha, joga a rede do outro lado, e foi feito um milagre. Foi uma pesca incrível. As redes voltaram cheias. Os discípulos ficaram maravilhados e se voltaram para Jesus. E então Jesus fez um convite para eles, uma declaração. Você lembra qual foi o convite que Jesus fez para eles? Sim, que a partir daquele dia em diante eles seriam pescadores de homens, né? E é um convite que ele faz para todos nós que estamos estudando a palavra, que a gente se torne também esse pescadores de homens. No começo aqui do nosso estudo, você se apresentou como obreiro bíblico Marcelo Landim e eu como pastor. Sim. Parece que esse convite foi feito para você também. Você aceitou ser, de fato, um pescador de homens na sua vida? Com certeza. Que bênção, Marcelo. Esse Vamos é o ao propósito da nossa existência, né? É verdade. Vamos ao estudo então, as perguntas. Hoje serão 7 perguntas e a primeira pergunta, nós vamos completar espacinhos de 3 textos bíblicos muito conhecidos, tá bom? Então eu vou dizer o texto e você vai completar o espaço para a gente tirar então lições sobre a missão que Jesus nos confiou. Ok. Que missão Jesus nos confiou? Atos 1, verso 8 diz assim, ó: mas vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus nos deixou a missão de sermos testemunhas, testificar do seu grande amor. Testemunhar é contar para os outros daquilo que a gente viu. Não precisa fazer um curso, não precisa saber nem falar direito. Todo mundo pode contar para os outros aquilo que viu. Verdade. É a fofoca do bem, né? O segundo texto, 2 Coríntios 5, verso 18. Completa aí, Marcelo. Ó, Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Pois é. Reconciliar quem com quem, Marcelo? Reconciliar o homem com Deus, né? Foi esse o trabalho que o Pai e o Filho fizeram, e Ele quer que nós, ao nos tornarmos pescadores de homens, possamos também estar reconciliando essas pessoas com o Filho e com o Pai. Então, as pessoas estão perdidas no mundo e Deus está ansioso por salvar, e nós temos o papel de fazer esse meio de campo, não é? Terceiro texto que eu gostaria que você completasse o espacinho. Vamos lá, 2 Coríntios 5, verso 20. Diz assim: somos embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador, ele é um representante, né, de um país em outra nação, né? E aí, como representante, ele precisa se portar como tal. Se nós somos embaixadores de Cristo, a nossa vida tem que estar de acordo como Cristo andou. Muito bem. Então, apenas resumindo a pergunta 1, que missão Jesus nos confiou? Primeiro, ser testemunhas. Segundo, devemos reconciliar, né, as pessoas. E terceiro, nos tornar embaixadores. Muito bem. Vamos à pergunta número 2. Qual é a maior alegria de um servo de Deus? Terceira carta de João, no verso 4. Ele diz assim, ó: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade.
Então, qual que é a grande alegria do Senhor? A alegria dele é que que os seus filhos, que os seus discípulos andem e permaneçam na verdade. Sabe, quando eu vejo esse texto, eu fico imaginando Deus sorrindo, né? Imagina Deus sorrindo quando alguém decide servi-lo. É muito legal, né? Terceira pergunta. Qual é o chamado de todo filho de Deus? Ou seja, todo mundo que aceita Jesus, todo mundo que se torna filho de Deus tem um chamado. Qual é? Atos 13, 47. Porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Então, qual é o chamado? Somos chamados para ser luz, pois o mundo está em trevas, né? E temos que ser luz ao mundo. Devemos iluminar o coração daqueles que estão na escuridão, né? Quarta pergunta. Como nossa vida pode ser um testemunho ao mundo? Vamos ler 2 versos. João 13, verso 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, qual é a chave para a nossa vida ser um testemunho ao mundo? O amor. Porque a Bíblia nos ensina que Deus é o próprio amor. E para que o mundo saiba que nós somos esses pescadores de homens, discípulos dele, temos que amar o semelhante. Sabe, Marcelo, eu não sei se você já passou por essa experiência de pensar aquilo que eu vou dizer agora, mas sabe que muitos cristãos pensam que o que é mais importante na vida cristã é vestir uma roupa certa, uma roupa de crente, quem sabe ir nos cultos da igreja, quem sabe guardar algumas leis, não fazer algumas coisas ou fazer outras. E algumas pessoas acham que testemunhar é fazer isso. Na verdade, tem gente que vive uma religião assim tão difícil, que é tanta coisa para fazer ou não fazer, que é até pesado ser cristão, né? Mas sabe que o que vai fazer com que as pessoas reconheçam Jesus na sua vida e você cumpra a missão que Jesus confiou a você, não é tanto essas coisas, mas de fato é a forma como você ama as pessoas. Quinta pergunta. Por que nós devemos testemunhar? Qual o motivo? Qual é a motivação? 2 Coríntios 5, 17 e 20. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, por que nós devemos testemunhar? Porque nós somos novas criaturas. Morremos para esse velho mundo e agora nós somos outras pessoas, com outra mentalidade. Então, cada um de nós é chamado a ser... Porque o texto diz, se de fato você morreu em Cristo, você agora é uma nova criatura. Então, na verdade, o nosso testemunho é de uma novidade de vida, né? Uma vida nova. Sexta pergunta. O que Deus nos concede a fim de testemunharmos? O que Ele nos dá para que sejamos suas testemunhas? Efésios 4, verso 8 e também o verso 11. Diz assim, por isso diz... Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão aquele que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu a todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, Deus nos dá algumas coisas, ou uma coisa em especial, para que a gente cumpra a missão. O que é? Dons espirituais. Então, na verdade, pregar, ensinar, cumprir a missão, testemunhar, trabalhar para o Senhor, deixar de ser pescador de homem e ser pescador deixar de ser pescador de peixe e ser pescador de homem, não é algo natural, certo? É algo que vem através do dom de Deus. Muito bem. E a última pergunta de hoje.
como testemunhar àqueles que não conhecem Jesus. Como testemunhar? Colossenses 4, verso 2, 5 e 6. O texto diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E o verso 5 e o 6 diz: portai-vos com sabedoria para com os que não são, para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Muito bem, é uma resposta um pouco mais longa, mas Sim. Como testemunhar? Então Paulo começa dizendo que tudo começa a partir da oração. Orar pelas pessoas. E no estudo anterior que nós fizemos, nós entendemos que Jesus orou por nós e temos que orar pelos outros também. Muito bem, então além da oração, o que mais? E sim, aí o comportamento é fundamental, porque uma vez que eu me tornei uma nova criatura, todos meus hábitos, costumes, eles vão mudar drasticamente. E de forma natural eu vou viver o cristianismo. E aí quando eu aproximar as pessoas, eu vou aproveitar todas as oportunidades que se abrem diante de mim, tendo tato e sabedoria para falar no momento certo, a palavra certa, para que as pessoas possam ser impactadas pelo Evangelho. Que bênção, Marcelo. Deus quer que você seja um missionário. Amém. Deus quer que você seja alguém que cumpre em sua vida este propósito. Deus está te dando um propósito. E Deus está dando um propósito para você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha. Marcelo, o pastor Luiz Gonçalves vai terminar a história dele. Eu estou curioso para saber o testemunho. Eu também. Ele vai terminar a história, vai fazer um apelo para você e para os nossos amigos e também vai orar por nós. Então nos despedimos por aqui, fique com a mensagem final com o pastor Luiz. Nós encontramos no próximo estudo. Muito bem, que bênção, né? É maravilhoso estudar sobre missão, missão que restaura o missionário e que restaura a pessoa a quem você evangeliza. Você tem uma causa a qual você se identifica? Você tem uma bandeira para defender? Já participou de algum movimento, de alguma passeata, de algum evento público? Já foi missionário? Já foi fazer missão em algum lugar do Brasil, ou fora do Brasil, ou na África? Gostaria de ir? O que você sente quando falamos em missão? Quando falamos em evangelismo? O que passa no seu coração? Deixa eu te mostrar uma coisa importante aqui na palavra de Deus. Eu tenho um texto que inclusive está no nosso estudo aqui, e eu queria ler para você, que é Efésios 4, verso 8. Olha só que texto importantíssimo. Ele vai já nos ajudar a entender as coisas. Efésios 4, 8 fala assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Você viu? Então esse texto está falando que Jesus deu dons aos homens. E nós temos dons. Um tem dom de pregar, outro tem o dom de cantar, o outro tem o dom de fazer uma visita, o outro tem o dom de recepção, o outro é hospitaleiro. Cada um tem um dom. E se cada um de nós usar o dom que Deus deu para evangelizar na missão, nós vamos abençoar muitas outras pessoas. Quer ver um outro texto que para mim é importantíssimo, é fundamental? É esse texto aqui de Josué 3, verso 5. Esse é um texto que para mim, ele é bem completo, porque ele fala exatamente sobre a comunhão e a missão. Olha só, Josué 3, verso 5, fala assim: disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu acho esse texto extraordinário. Ele fala assim: santifica hoje, consagra hoje, busca Deus hoje, anda com Deus hoje, seja fiel a Deus na comunhão, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio de vós. Deus vai usar você para fazer maravilhas. Entendeu? Então o primeiro passo é ter uma vida de comunhão e depois partir para a missão. Essa mesma máxima está aqui em Lucas, capítulo 4. Olha só, Lucas 4, versículo 18. Jesus estava numa sinagoga, pegou o livro de Isaías, abriu e leu isso daqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. E o verso 19 fala assim: e apregoar o ano aceitável do Senhor.
Você viu? O segredo é esse. É você buscar o poder de Deus, o Espírito Santo, e Ele vai te dar os dons, a sabedoria, o direcionamento, e você vai sair para evangelizar como um missionário. É isso que Deus espera de cada um de nós. Aí você fala, mas pastor, mas eu não sei falar, eu não sei como fazer. Eu também era assim, igual você. Eu era exatamente assim. Mas quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus nos usa. Então, o que você deve fazer? Você deve fazer o seguinte: comece a contar para os outros o que você está aprendendo agora. Comece a dividir com os outros o que você está entendendo da Bíblia. Também fale sobre a mudança da sua vida. É uma forma de você testemunhar. Quando você conta o que Deus fez na sua vida ou o que Deus está fazendo na sua vida para outra pessoa. E tem mais um segredo. Muitas vezes, sozinho é mais difícil. Mas se você formar uma dupla missionária, você vai conseguir. Por exemplo, tem do seu lado aí uma professora ou um professor de Bíblia, um instrutor ou uma instrutora. Você pode formar uma dupla missionária com ele, com ela. Ele já sabe um pouco mais, você está aprendendo agora, forma uma dupla e começa a evangelizar. Entendeu? Ou então você está numa classe bíblica ou num pequeno grupo, onde tem várias pessoas, aproveita hoje e começa a formar duplas missionárias entre vocês. E começa a sair já para testemunhar, para evangelizar. Entendeu? Olha só o que diz aqui Atos capítulo 1, versículo número 8. Olha que texto extraordinário. Atos capítulo número 1, versículo número 8. Deixa eu pegar aqui. Pronto, quase lá. Pronto, aqui está. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. É isso. Quando eu aceitei Jesus, me tornei adventista, fui batizado, aconteceu um fenômeno. 3 pessoas me ensinaram a Bíblia. O irmão Carlos Maia, a sua esposa, a irmã Yolanda, e a irmã Helena. Essas 3 pessoas me evangelizaram a mim e ao meu irmão Pedro. Então o que eles fizeram? Eles foram à nossa casa por alguns sábados ensinar a Bíblia. Depois de 4, 5 vezes que eles foram em casa, sabe o que eles faziam? Eles passavam em casa, me pegavam, eu entrava no carro com eles e eu ia dar estudo bíblico junto com eles para outras pessoas. Eu não sabia dar estudo, mas eu acompanhava. Então eles explicavam para os outros e eu ia ouvindo, ajudava a fazer um comentário, fazer outro comentário, e assim eu fui me apaixonando pela missão. E hoje eu sou evangelista da Igreja Adventista para toda a América do Sul, para 8 países. E além disso, pela graça de Deus, eu ainda faço um programa na TV Novo Tempo em português, que é o Arena do Futuro, e faço um outro programa em espanhol, que chama Decifrando el Futuro, que é a versão do Arena em espanhol. Então foi assim que eu comecei. E claro, a partir da hora que eu comecei a evangelizar, a minha família foi abençoada. Hoje, na minha casa, dos 7 irmãos homens que eu tenho, 6 se converteram. E dos 6 que se converteram, hoje 5 são pastores adventistas. Tem o pastor Raimundo, que trabalha no estado de São Paulo, como evangelista do estado de São Paulo. Temos o pastor Cirilo, que cuida de um distrito na zona sul de São Paulo. O pastor Antônio, que é evangelista na zona sul de São Paulo. O pastor Assis, que é evangelista para toda a Amazônia, para todo o norte do Brasil. E tem, no caso, eu que trabalho na América do Sul. Então nós somos 5 pastores. Quer dizer, tudo isso como resultado de um testemunho. Entendeu? Então missão é isso, é você testemunhar, é você falar de Deus para as pessoas, e você pode começar na sua casa. E a melhor maneira de você evangelizar a sua família é pelo seu testemunho, sem falar muito, mas deixar que a sua vida fale para eles. Entendeu? E para os de fora, você pode contar para eles as coisas que você está aprendendo nesse curso bíblico. Com certeza vai ser uma grande bênção. Amém? Está disposto a fazer isso? Gostaria de ser um missionário, uma missionária, um evangelista, uma evangelista? Gostaria de ser um instrumento nas mãos de Deus para levar esperança para os outros? Sim ou não? Com certeza sim. Então, comece a falar já para outras pessoas sobre o que você está aprendendo aqui. Amém? Combinado?
Maravilha, parabéns. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, obrigado por essa mensagem tão importante que nos motiva a sermos missionários, que nos motiva a pregarmos o Evangelho. Abençoe este homem, essa mulher, essas pessoas que acabam de tomar essa decisão. Eu os entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Planejado em cada detalhe, me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou.